Mais uma vez a paz do Senhor, amados irmãos, dando continuidade ao estudo, a nossa meditação sobre a parábola dos talentos. Eu quero lembrar que no vídeo passado nós falamos que tem duas condições ou dois objetivos para que Jesus se comunicasse por parábolas. Um foi que ele não lançava as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Ele nos ensinou e ele fazia isso falando por parábolas, né? E também está escrito no Salmo, acho que é o Salmo 25, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E somente com ele, né? Ele fala aqui, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E ele lhe mostrará a sua aliança. Então, as parábolas, elas são um enigma para aqueles que não temem a Deus. Esse era o motivo também de Jesus falar por parábolas. Tanto que, quando os discípulos não entendiam as parábolas, ele explicava à parte. Isso aí, quem lê a Bíblia sabe, né? A outra é a função de cavar um canal livre para que a palavra chegue ao Espírito sem contradições, sem embates com a nossa alma, conosco mesmo, conosco, né? Que nós somos a alma. E nós podemos ver um exemplo disso, foi Natã. Quando ele foi falar com Davi, se ele chegasse abrindo diretamente falando sobre Davi, ele não teria levado Davi a emitir uma resposta. E ele criou aquela parábola do dono que só tinha uma ovelhinha, e dali foi levando Davi a emitir uma opinião sobre aquilo. E somente depois Davi não tinha como resistir, porque era uma historinha. Quando Davi emitiu a resposta, ele disse: você é essa pessoa. Ele contou essa parábola para abrir caminho ao espírito de Davi, onde Davi não tinha mais saída. Ele já estava comprometido com o que ele havia falado, e aquilo ali trouxe responsabilidade para ele. Então, nós falamos sobre parábola, mas nós vamos voltar a continuidade sobre o servo que recebeu um talento. No capítulo 25 do livro de Mateus, e versículo 24 já. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Veja o conceito, quando o que ele tinha do Senhor dele. Quando o Senhor foi distribuir, ele distribuiu 5 para 1. Já pensou se aqueles 5 pensassem a mesma coisa? Ele, poxa, para um ele deu, para aquele ele deu só uma responsabilidade, para mim deu 5. Apesar de colher onde não planta, né? De tirar de onde não pôs. Mais ou menos a ideia que este homem aqui aparenta é praticamente comparando a Faraó, né? Que aumentou a produção e diminuiu a palha. Aliás, negou a palha. Era uma pessoa que estava querendo massacrar mesmo, né? Olha, eu quero que vocês façam isso, mas eu não garanto nada, eu não dou nenhuma condição. E Jesus estava falando como aquele servo tratou o talento e como tratou o Senhor, que designou a missão de fazer negócio com aquele talento. Se nós consideramos isso, os dons, como eu acredito que sejam, gente, por aqui nós entendemos que ninguém fica sem receber nada. Quando nós somos arrebanhados no reino de Deus, nós temos
alguma coisa a fazer para integrarmos o corpo de Cristo. Porque os ministérios e os dons, eles são exatamente para a edificação do corpo de Cristo. Cada um com uma função, interligados um ao outro. Então, ninguém está fora do corpo de Cristo. Todo mundo tem que entrar nessa engrenagem do corpo. Certamente, cada um de nós recebeu um talento, 2, 3, e ao negociarmos, né, como foi falado, né, eu toquei nesse assunto no vídeo anterior, é trabalhando, qualquer que seja o dom que nós comecemos a negociar, certamente na hora da negociação, no desenvolvimento, no desempenho, na verdade, a palavra correta, no desempenho do dom, nós precisaremos de outros, porque a obra é dinâmica, ela é grande. Se eu sair com o propósito de evangelizar, naquela hora pode me aparecer situações inesperadas, onde eu, na minha capacidade humana, não poderei fazer nada, não terei como reagir, como suprir aquelas demandas espirituais. E aí Deus vem, o Espírito Santo vem e me socorre, nos socorre com um novo dom, o dom necessário naquele momento. E uma vez que nós formos usados naquele dom, nós poderemos ser usados novamente em outra situação, idêntica, com a mesma demanda. Então assim nós vamos sendo usados por Deus e angariando mais dons para quem? Para mim, para você? Não, para o reino de Deus. Mas aquele lá, ele tinha... Qual é a situação, irmãos? Por que nós não agimos no dom? Muitas vezes, porque nós não acreditamos que Deus vai honrar aquilo que Ele disse que pode fazer. Então, a nossa reputação, vem de novo o assunto reputação, está acima da demanda. Está acima da demanda. Porque se Deus me confiou, existe o dom de curar, está escrito na Bíblia. E eu não tenho certeza, eu fico com medo da minha reputação ir por terra. Mas eu vou orar e não vai acontecer nada, entendeu? E aí como é que vai ficar a minha reputação? Quer dizer, por isso que Jesus lá, quando ele falou do menino lunático, ele chamou geração incrédula e perversa. Perversa por quê? Porque a reputação está acima do sofrimento do outro. E olhem uma coisa, irmãos. Aqueles discípulos, eles pelo menos tentaram. O problema ali foi que eles não tinham misericórdia para se preparar. Se eles estavam no campo missionário, andando com Jesus, eles sabiam que iam se deparar com todos os tipos de demandas, de necessidades e de sofrimentos. E Jesus disse, vocês não se preparam, vocês não têm fé porque vocês não se preparam. E não se preparam porque não tem misericórdia. Tem que se preparar com jejum e oração para essa demanda aqui, como ele falou. E o que ele falou? Ele disse, vocês, com a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem resolver muitos problemas, mas esse aí não. Esse aí não é com fé do tamanho de um grão de mostarda. Precisa de uma fé grande e forte, que só é adquirida com jejum e oração. Mas vocês não querem jejuar e orar, porque vocês não têm misericórdia dessas pessoas. Por isso Jesus os chamou de geração incrédula e perversa. Mas eles pelo menos tentaram. E o que nós vemos hoje na mornidão, né, de quem não confia de que Jesus vai operar aquilo que ele escreveu em Mateus capítulo 10 e em Marcos capítulo 16, ele diz que faz e ele fará. Só que tem coisas ali que ele só faz se você tiver feito também uma parte, que depende de nós, que é o jejum, a oração, né? A aflição pelo aflito, é pegar a aflição dele para nós. É isso aí que ele falou de geração incrédula e perversa. Mas nós nem tentamos, nem fazemos o que os discípulos fizeram, que pelo menos eles tentaram. Despreparados, mas tentaram. Então,
Porque nós não tentamos por causa da nossa reputação. Nós pensamos, não, Deus está cobrando isso, mas ele não vai... Não, irmãos, só de nós não fazermos, nós já estamos dizendo que Deus não vai honrar. Nós já estamos afirmando que nós não confiamos nele. E se ele nos deu esperando, porque ele deu o talento, esperando que fosse negociado, ele é injusto, porque ele vai requerer lucro sem nos dar condições, né? Ele vai requerer resultado, que nós cresçamos e demos mais fruto, sem nos dar condições. É isso aqui, é esse aqui, o raciocínio, o pensamento, o sentimento do que recebeu apenas um talento. É isso que ele está dizendo. Não confio nesse servo, né, nesse senhor. Ele colhe onde no planto, aqui, me deu um talento, ele vai requerer o resultado. Mas, sabe lá, eu vou negociar, ainda vou perder, né? Eu vou perder minha reputação, por exemplo. Aí eu estou crendo que eu tenho o dom de discernimento do Espírito. Estou vendo lá uma situação esquisita e eu não tenho coragem de dizer, olha, cala tua boca. Uma vez eu vi, irmão, estava numa igreja pentecostal, né, como nós chamamos, e muitas pessoas falando em línguas estranhas, e de repente o pastor se referiu a uma pessoa, mandou calar. Por quê? Ele sabia que aquela língua era mais estranha ainda, porque não vinha de Deus. Entendeu? Então tem coisas que nós não acreditamos. E aí o que é que a gente pensa? Ainda vou perder, porque eu vou usar, não vai funcionar, e aí ele não vale nada mesmo, aí ele não vai valer nada, esse dom não vai valer nada. Então é melhor eu guardar aqui, né? Não, eu me lembro de uma pessoa que disse que Deus tinha dado o dom de interpretação de línguas, mas ela nunca estava nas reuniões específicas que a gente tinha nas quartas-feiras na nossa igreja, entendeu? Não, porque macularia, de repente ela não era bem aquilo, entendeu? Era preferível ela guardar direitinho ali, eu tenho esse dom, eu sei que eu recebi de Deus, mas eu não vou correr risco, entendeu? Então fiquem com Deus, o vídeo está ficando longo e os vídeos longos eu não sei subir, e eu acho também que os vídeos curtos é mais fácil para as pessoas que hoje, com pouco tempo, poderiam assistir. Então tenha uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.